Canal Assembleiano Apologista. Salve, salve! Shalom, Arena Apologética, o clássico programa de debates e entrevistas do YouTube. Uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: Professor Elton, estão plagiando o Arena. Que bom, que maravilha, isso é ótimo, porque o Arena está fazendo sucesso. Bem, senhores, hoje nós temos dois debatedores. De um lado nós temos Francisco Rodrigues. Ele vai defender uma vertente que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Já o diácono Moisés Amâncio, consecutivamente debatendo aqui no Arena, já debateu ontem, está hoje agora para debater com Francisco Rodrigues, ele vai defender que Jesus Cristo é Deus. Bem, e você? No que você acredita? Jesus é Deus? Ou Jesus é apenas um profeta? Ou Jesus é apenas um homem? Eu não sei e vou aprender agora. Quer aprender mais sobre esse assunto? É um assunto que vem sendo debatido já há bastante tempo. É um assunto que vem sendo motivo de divergência teológica, que é a soteriologia. Perdão, a cristologia. Se Jesus é Deus ou se Jesus é apenas um homem. É o Christotechos ou seja, Maria é a mãe de Deus ou Maria é a mãe do homem? Quer entender mais sobre esse assunto? Fica conosco aí até o final. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse debate, porque nós vamos começar agora e, como eu sempre digo, haja coração, Brasil, porque o bicho vai pegar. Agora, no Arena Apologética. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Boa noite, Francisco Rodrigues. Boa noite, Moisés Amâncio, mais uma vez, aqui no Arena, vocês dois. Aliás, o Moisés Amâncio, né? Francisco Rodrigues também já esteve aqui no Arena. Francisco Rodrigues, boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bom, Elton. Prazer de novo aí no Arena, né? Prazer também com o Amâncio aí, que eu conheci pela internet. Quer dizer, ele me conheceu, né, no caso, né? Tudo bem, Amâncio? Tudo bem, boa noite, Francisco, tudo bom? Boa noite, Moisés. Boa noite, Elton Maia. Boa noite, prazer estar te recebendo mais uma vez aqui, tá bom? Lembrando que hoje você vai debater com alguém mais experiente, né? O Adriano Cruz é um excelente, um exímio debatedor, mas o Moisés seria aí, pelos seus anos de estudo, de contato com a Bíblia, o bicho vai pegar hoje, hein? E aí, você está preparado? Bem, então é isso. Gente, Amâncio é diácono da Assembleia de Deus e o Francisco Rodrigues é uma testemunha de Jeová. Estou certo, Francisco Rodrigues? Já Isso quantos mesmo, anos? isso. Como? Quantos anos de batismo? Cara, Sim. eu tô velho pra caramba já. Tô com... De 89 pra cá, tá dando quanto? 33, não é isso? Eita, de 89, rapaz. 89 eu tinha o quê? Acho que eu tinha 6 anos de idade. Aí. 6 anos, né? Voltei a ver se vocês Então, estão me 33, ouvindo né? aí. Agora tá bom? O teu som tá bom. Só que agora ontem melhorou, entrou um espírito aí no teu som aí que apareceu, o bicho ficou... Eu troquei por causa de ontem, né? Ontem parece que não tava bom. Mas agora ficou bom o teu som. Não mexe mais em nada, tá? Não vai ficar ruim. Bem, sem mais delongas, 30 minutos para ambos, então. É isso mesmo? Eles não querem modelo presidencial. Então aí está. Moisés, quem foi desafiante de vocês dois? Eu tinha convidado ele uma vez, aí ele não podia. Aí agora ele que me chamou para debater. No caso, é ele que é o desafiante. Então ele é o desafiante? Francisco Isso. Rodrigues. Ok. Então, mas Rodrigues... Não, eu entendi. Mas dentro desses meus 30 minutos, eu posso indagar ele? Posso ou não? Pode fazer o que quiser. Pode? Pode. Tá bom então, beleza. Tranquilo. Pode ficar à vontade, gente. Esse tempo, nesse formato, vocês fiquem super à vontade, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é
intermediar mesmo, só isso. 30 minutos para ambos. Então será da seguinte forma. O Amâncio vai dispor de 30 minutos, como vocês estão vendo aí na tela, e eles vão usar esse tempo como eles bem entenderem. Beleza. Dito isso, vamos lá. Vamos mão na obra aí, né, gente? Mão na massa. Então, quem Francisco começa é o Rodrigues, Amâncio, é isso? Você vai ter 2 minutos para fazer a sua apresentação. Esse é um tempo por conta da casa, tá bom? Esses 2 minutos é por conta da casa, então não se preocupe que não vai gastar do seu tempo. É só para você fazer sua apresentação. Seu tempo é 2 minutos, fique à vontade, comece quando quiser. Tá bom, então. Acho que as pessoas já me conhecem de um debate anterior que eu fiz em Arena, né? Meu nome é Francisco Rodrigues, né? Conheci o Amâncio através da internet. E nós hoje vamos debater, ou expor, o que nós cremos, no caso, né? Eu sou unitarista, ele crê na doutrina da Trindade. Eu vou defender o ponto de que Jesus é um ser criado, né? E, embora ele apareça como Deus na Bíblia, é apenas um título, como foi dado aos anjos, como foi dado aos juízes, assim, etc., né? E que a divindade dele, embora ele seja divino, a divindade não é igual ao Pai. Vou usar vários textos que provam isso, né? Que a divindade de Cristo, nós não negamos isso, mas que a divindade não é igual à do Pai. Portanto, ele não tem como ser o Deus Todo-Poderoso, que é o que o Amâncio vai defender. Tá bom, meu tempo. Muito bem. Desta feita, Amâncio, você tem 2 minutos para também fazer suas considerações iniciais. Seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Boa noite a todos os amados ouvintes que estão ouvindo o canal Arena Apologética. Nessa palestra de hoje, nesse debate, eu estarei defendendo que Jesus Cristo, ele não é apenas o Filho de Deus, porque isso é um título que ele recebeu de ser o Filho de Deus, mas vou estar defendendo que Jesus Cristo, ele é Deus e ele é todo-poderoso. Por que Jesus ele recebeu o título de Filho de Deus? Ele recebeu o título de Filho de Deus no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana, conforme nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 1 e o 14. E Jesus ele é o Filho de Deus porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Está lá em Lucas capítulo de número 1 e versículo 35. E lá o anjo Gabriel, quando ele chega até Maria e diz para Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo, de ti nascerá um que salvará o mundo, ele será chamado o Filho de Deus. Então, é nessa perspectiva que eu estarei defendendo que Jesus ele é o Filho de Deus, né? Mas é um título que ele recebeu. Mas Jesus Cristo ele é o Deus Todo-Poderoso, porque ele tem os atributos divinos. Jesus Cristo ele é eterno, Jesus Cristo ele é criador, Jesus Cristo ele é onisciente, onipotente e ele é onipresente. Então, essa aí é o meu ponto que eu vou estar defendendo hoje aí no debate. Ok. Bem, agora vamos começar valendo. Vamos começar então valendo agora. E agora vocês vão usar os seus 30 minutos, cada um, tá bom? Vou começar com o Francisco Rodrigues, já que foi o desafiante. Gente, eu quero dizer uma coisa para todos os que vão participar do Arena Apologética. Se vocês puderem participar do Arena Apologética usando um fone de ouvido do celular, esse aqui porque não é um fone de celular, é um fone de retorno. Mas use um fone de ouvido, tá, gente? Por quê? Porque quem vai ser beneficiado é você e o público. Porque você vai ter uma melhora na sua comunicação, tá bom? Então use um fone de ouvido, quem ganha é você, tá bom? Se você tem uma comunicação 70%, mas se você tem uma qualidade de áudio ruim, a sua comunicação vai cair aí em 35%. Então usem fone de ouvido na ocasião de lives, como aqui no StreamYard, ou seja lá qual for, live qualquer, entendeu? Já que você não dispõe de um microfone e tal, use um fone de ouvido, que é bom. O áudio do microfone do fone de ouvido do celular é muito bom, pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, se você usa o microfone do celular, é melhor ainda. Só que, quando você vai filmar distante, o celular perde qualidade, porque ele vai captar o áudio do ambiente. Bem, dito isso, para ajudá-los, querido Francisco Rodrigues, é uma grande satisfação estar lhe recebendo aqui no Arena mais uma vez, de verdade, de coração. Querido Amâncio, da mesma feita, você também, da mesma forma, é uma satisfação muito grande. Fico feliz por vocês dois estarem aqui debatendo.
Vai ser um debate muito bom, muito interessante do campo das ideias. Eu estou aqui hoje como aluno para aprender, para ouvir os conceitos. Francisco Rodrigues, que comece o debate. Tempo na tela. Então vamos lá, né? Eu gostaria de perguntar ao Amâncio de início, né? Assim, o que ele entende por algo que é reproduzido, né? Ou uma cópia. E se ele concorda com as referências da Bíblia, ou com as concordâncias da Bíblia, né? Por exemplo, da João Ferreira de Almeida ou qualquer outra tradução, né? Se ele concorda com isso. O que ele entende por algo reproduzido, algo que é uma cópia, e se ele concorda com as referências da Bíblia, para poder provar o que eu tenho em mente, que Jesus é um ser criado. Amâncio, você pode responder se quiser. Francisco Rodrigues, tem que pôr meu ponto aí no meu tempo, né? O culpado fui eu. Eu confesso que o erro foi meu. Quando for na próxima vez, eu deixo passar um tempo sem eu ligar o teu tempo, tá bom? Eu vou descontar esse tempo para você, tá bom? Muito obrigado e peço desculpas. Moisés Amâncio, você tem... Mas ele entendeu a pergunta, Amâncio? Para fazer... Você entendeu a pergunta, Moisés Amâncio? Entendi. 30 minutos para Moisés Amâncio. Fique na vontade, tempo na tela. A pergunta que ele fez aí, se eu entendo que Jesus ele foi reproduzido, né? Se Jesus ele é uma cópia. E o que eu entendo disso? Talvez ele esteja fazendo referência a alguns textos na Bíblia. Nós vamos ver que Jesus Cristo ele foi ali o princípio da criação de Deus, né? Sabedoria ali em Provérbios, por Jesus Cristo ele ser o primogênito, ou por Jesus Cristo ele ser ali o unigênito, né, do Pai. Talvez ele tenha em mente que Jesus ele foi criado, que Jesus ele é reproduzido, ele é uma cópia. Mas nós sabemos que não é nada disso. Jesus, mais à frente eu vou estar refutando esses textos, é óbvio que conforme ele for citando esses textos, eu estarei aí refutando esses textos. Mas quando nós vemos na Bíblia, nós podemos perceber que Jesus Cristo ele não foi criado. Quando nós olhamos na Bíblia, em Miqueias capítulo de número 5, versículo de número 2, lá está dizendo assim: E tu, Belém Efratas, de ti sairá o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Na tradução do Novo Mundo está escrito desde os dias da antiguidade. Quando fala aqui de origem antiga, na Bíblia, a linguagem de hoje, diz que ele será descendente de uma família antiga. É isso que quer dizer. Ou seja, genealogia, fala da genealogia de Jesus. E na parte que fala desde a eternidade, se refere mesmo à eternidade, à existência de Jesus como eterno. Porque nós vamos ver algumas traduções da Bíblia, e mais para frente também, se ele vir refutar Miqueias capítulo 5, eu estarei falando de algumas referências, o que algumas Bíblias elas falam, e também estarei falando sobre a palavra eternidade aqui no original hebraico, sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria de estar fazendo a minha pergunta para o senhor Francisco. Usei apenas um texto aí mostrando que Jesus Cristo ele é eterno. E vou aí para a minha primeira pergunta para o Francisco. A pergunta é a seguinte: Tomé, ele chamou Jesus de seu Deus. Tomé, ele disse, lá em João 20, versículo 28, meu Senhor e meu Deus. Jesus é o Deus de Tomé? Essa é a minha pergunta para o Francisco. Ok. Então, eu acho que aconteceu... Francisco? Eu acho que ele não entendeu a minha pergunta. Eu fiz o seguinte... Você está me ouvindo? Para ele... Estou te ouvindo, sim. Pronto. Então, é porque assim, eu preciso parar o tempo de um para começar o outro. Então, vai ter sempre essa dinâmica, tá bom? Não, eu entendi, mas eu acho que o Amâncio ele não entendeu a pergunta. Eu perguntei... você diz isso no seu tempo. Tá bom. É meu tempo agora? Sim, tempo na tela. Não. Eu perguntei para ele o seguinte: o que ele entende se algo reproduzido sempre existiu? É isso que eu estou dizendo. Então, algo reproduzido nem sempre existiu. Ele veio existir em algum momento. É isso que eu estou querendo colocar. Acho que ele entende. Depois a gente pode ir na questão do Miqueias, tudo bem. Entendi o que ele falou. Mas eu estou falando que algo reproduzido
Ele é uma cópia. Uma cópia de quê? Então, a gente vai abrir a Bíblia. Eu vou citar aqui, eu não sei se o Amâncio conhece, deve conhecer, como que ele é estudioso da Bíblia. Aqui, ó. Aqui, ó. Conhece, Amâncio? Conheço. Conhece. Então, se você abrir, se não der tempo, depois você pode confirmar aí, na página 527, diz o seguinte, ó. A palavra caractere, ela aparece em Hebreus 1:3. Essa palavra significa uma reprodução. Eu não vou citar aqui o dicionário do Strong, que vai perder muito tempo, mas o Strong, na sua referência, nesse mesmo texto, ele diz que essa palavra significa uma cópia. E essa palavra é aplicada a Cristo em Hebreus 1:3. Fala que essa palavra significa reprodução, uma reprodução exata. Percebeu? Ou, como diz o Strong, uma cópia. Mas para que haja uma cópia, ela depende da original para vir a existir. Ou seja, Deus fez de si mesmo uma cópia na pessoa de Jesus Cristo. Mas aí temos a questão temporal. Uma cópia, ela não tem o mesmo tempo de vida da original. Ou seja, a cópia, Deus já existe. A original, que é Deus, já existia. E a cópia passou a existir. Isso é claro. A palavra caractere é aplicada a Jesus Cristo. Fala que ele é uma reprodução de Deus. Eu vou ler no dicionário aqui, ó. Caractere, uma representação ou uma reprodução exata, e é aplicado em Hebreus 1:3. Se refere a Jesus. Então, como é que Jesus sempre existiu se ele é uma reprodução ou algo reproduzido por Deus? Por exemplo, um quadro. A pessoa pode fazer um quadro, certo? Ele pode copiar um quadro, mas o quadro já existia. Você entendeu? Ele passou a existir em algum momento. E como diz o Salmo 92, Deus sempre existiu. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Percebe? E Jesus não. Ele foi copiado. O Deus fez uma cópia de si na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso prova que ele é um ser criado ou reproduzido. Depois você vê isso mais tarde. Como você refuta isso? Muito bem. Eu pausei aqui o tempo do querido Francisco Rodrigues em 26 minutos. Moisés Amâncio, pode ficar à vontade, comece quando você quiser. Vou ligar o seu áudio. Pronto. Ele fez a pergunta, El? Já fez, ô Francisco, a pergunta? Fiz. Eu te pedi para você fazer uma pergunta isso. de novo. Fiz, então. Eu te perguntei. Como que você explica algo reproduzido que sempre existiu? Como é que pode? Fala, caractere foi aplicado a Jesus Cristo. Fala que ele foi uma reprodução de Deus. Ou uma cópia, como diz o dicionário do Strong. Algo copiado não existia, ele passou a existir. Ele foi copiado na tá no meu tempo Deus. Aí, ó, não pode, hein? Tá bom, então desculpa, deixa eu falar, então. Eu não estou acostumado, depois você pode descontar, é só para você entender, para você provar o contrário, entendeu? Depois a gente vai lá para a questão de Tomé. Tá bom, então. Então é minha vez agora, né? Tá bom, eu não entendi a questão do tempo aí. Tá meio confuso. Ó, por que Jesus aqui, ele tá dizendo aqui, ó, a expressa imagem, né? O qual sendo o esplendor da sua glória, expressa imagem da sua pessoa. Por que Jesus, ele é a imagem, né, do Pai? É porque Deus, ele nunca foi visto por ninguém. O Pai nunca foi visto por ninguém. O Filho fez o Pai ser conhecido. Então, Jesus, ele é a expressa imagem do Pai, não é porque ele é uma cópia, mas é porque, através de Jesus, todos conhecem ao Pai. Jesus, ele não diz, quem vê a mim, vê ao Pai? Então, é nesse sentido que Jesus, ele é a expressa imagem do Deus invisível, porque Jesus, ele nasceu, veio aqui, se humanizou, né, se tornou na forma de servo, e através dele, através da pessoa de Jesus, ele fez com que o Pai viesse a ser conhecido. Então, é isso que é o significado correto. E aí eu fiz a pergunta para o senhor nem tocou no assunto, né? E a minha pergunta foi se Jesus, ali em João 20, versículo 28, então vou retornar a ela. João 20, versículo 28, Tomé, ele falou lá, meu Senhor e meu Deus, Tomé chamou Jesus de seu Deus? Certo, então vou responder sim essa questão aí. Ok, já parei o tempo, eu tô parando aqui o tempo do Moisés Amâncio, colocando os 26 minutos do querido Francisco Rodrigues, e
pronto, pode começar. Então, vamos lá. O professor Elton pode até me ajudar nessa questão aí. Se nós pegarmos aqui, que ele conhece do grego, né, a palavra lá, quando Tomé se dirigiu a Jesus Cristo, ela está no nominativo, primeiro ponto. Para que fosse, se Jesus estivesse dirigindo diretamente, aliás, se Tomé estivesse dirigindo diretamente a Jesus, tinha que estar no vocativo. Não está, percebe? Então, lá está no nominativo, ou seja, ele estava se referindo a Jesus, se dirigindo a Jesus, mas falando de outra pessoa. Um exemplo disso, nós fomos na questão da samaritana. Ali, quando ela se dirigiu a Jesus, ela falou, Senhor meu, chamou Jesus de Senhor, ali está no vocativo, ou seja, ela estava se dirigindo diretamente a ele. Na questão de Tomé, está no nominativo, ele estava se dirigindo a Jesus, mas falando de outra pessoa, né? E tem mais umas questões, o contexto. O contexto destrói essa ideia de Jesus ali ser Deus. Por quê? Porque se nós voltarmos a alguns versículos anteriores, eu vou ler aqui, João 20, versículos... Lembra por que eu não estou familiarizado nessa Bíblia? João 20, versículos 17 diz o seguinte, Jesus disse ainda, não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai, mas vai a meus irmãos. Perceberam? Então, se Jesus é Deus ali, Deus tem irmão. Ele falou, meu Deus. Olha, como é que ele pode ser Deus e se dirigir a Jesus como sendo seu Deus? A Deus como sendo teu Deus, seu Deus. E se nós voltarmos em todo o contexto, diz que ali Jesus tinha acabado de ressuscitar. Olha, se nós pegarmos o texto aqui, que Tomé está chamando Jesus de Deus no sentido absoluto, então Deus morre. Temos que admitir isso. Veja as implicações de usar esse texto para tentar provar que Jesus é Deus. Além do mais, a Trindade não são os 3 deuses, embora a gente não está falando do Espírito Santo. São um ser que compartilha sua divindade com 2 pessoas, não Deus. Percebe? Então, dizer que Tomé está chamando Jesus de Deus e ele é Deus absolutamente é um tiro no pé. Contraria a própria doutrina da Trindade. Terminou? Eu vou pausar o tempo do senhor Francisco Rodrigues em 24 minutos, tá? Gente, esse modelo eu preciso que vocês definam para mim que terminaram, tá? Para poder eu pausar o tempo dos senhores. Vou botar o tempo do Moisés Amâncio. Moisés Amâncio, eu desliguei seu microfone porque estava fazendo barulho. Pode falar agora. Seu tempo já está na tela, fica à vontade. Toda vez que ele for passar para mim, ele tem que fazer uma pergunta, Elton. Sendo assim, vou reiniciar o tempo do senhor Francisco Rodrigues para que ele possa fazer uma pergunta. Então, a pergunta é essa, como que pode? Há algo no vocativo, né? Precisaria estar no vocativo, estar no nominativo. É isso que eu gostaria que você explique. Ou você não tem conhecimento disso? Você entendeu? A pergunta é essa. Como ele está no nominativo e você tinha que estar no vocativo para que ele estivesse chamando Moisés de meu, aliás, a Jesus de meu Deus. É isso. A pergunta que eu te faço é isso. Como você explica isso? Bem, tempo na tela. Vamos lá, então. Esse argumento aí é um sofisma, né? É um argumento aí que quer iludir, quer enganar nossos telespectadores aí, todos os amados ouvintes que estão assistindo esse debate. As Testemunhas de Jeová, eles ensinam que Tomé ele estava assustado nesse texto aí, né? Por ter visto Jesus ali. E aí Tomé ele fez uma exclamação, né? Direcionada a Deus, direcionada ao Pai. Mas é engraçado, né? Como que ele poderia estar falando ali com Jesus e exclamando ao Pai de Jesus. Sendo que no versículo 28 ainda diz assim, ó, o versículo 28 não vai acabar com essa falácia, porque mostra ali que foi uma resposta direta para Jesus. Ele fala ali, e respondendo a Jesus, Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Então é só ler o versículo 28, está na tradução do Novo Mundo. Não tem para onde correr. E ainda no versículo 29, Jesus ainda diz que Tomé, ele só creu porque ele viu a Jesus. E agora, Francisco, como é que fica? Se no versículo 28 da tradução do Novo Mundo
está falando ali que Tomé, ele deu uma resposta direta para Jesus. E ainda fala que essa resposta ele chamou Jesus de meu Senhor e meu Deus. E o próprio Jesus ainda ele fala que Tomé só creu porque viu a Jesus. Aí fica difícil, né? Aí querer ir contra o que a própria Bíblia fala, que a própria Bíblia está mostrando que Tomé ele deu uma resposta direta para Jesus e chamou Jesus de seu Deus. Gostaria de perguntar também para o nosso amado Francisco aí, quem que ressuscitou o corpo de Jesus? Lembrando também que ele falou aí, Deus morre, né? Só que ele esqueceu que Jesus, ele tem espírito, né? Jesus, ele não era só humano. Jesus, antes dele vir nascer no ventre de Maria, Jesus já existia, porque Jesus, ele é eterno. E Jesus, quando ele morreu, ele disse para o pai dele, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Talvez o Francisco esqueceu desse texto aí. Mas vamos lá, a pergunta é a seguinte, quem que ressuscitou o corpo de Jesus? Somente isso, pode passar novamente para o Francisco. Ok, eu pausei o tempo do senhor, do diácono 23:36 e o Francisco Rodrigues tem 24 minutos tempo na tela. Não, tudo bem, eu vou responder, mas ficou faltando uma questão ainda. Do caractere ficou mal respondido, né? Eu tenho que voltar nesse ponto para deixar bem claro para as pessoas, entendeu? Então vamos lá, vamos voltar ao dicionário de novo aqui. O Moisés Amâncio falou aí, enrolou, mas não respondeu. É o dicionário que está dizendo que Jesus é uma reprodução de Deus. Não sou eu que estou dizendo. A palavra caractere significa isso. E ela é aplicada a Jesus. Algo reproduzido não existia. Não tem como ele afirmar isso aí. Caractere, bem claro, uma reprodução. E é aplicada a Jesus. Lógico que ele é a imagem, porque Deus copiou ele na pessoa de Jesus Cristo. Mas uma cópia é uma cópia. O original é superior à cópia. É certo? Entendeu? Mas a questão isso ficou bem mal explicado. Ele está indo contra o próprio dicionário produzido pelos evangélicos. Reprodução. Bem claro isso aí. Eu quero frisar isso aqui. Entendeu? Que ele não explicou essa questão. Você percebeu? Agora, quem ressuscitou Jesus Cristo foi o Espírito do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Simplesmente isso aí. Ok, pausando aqui o tempo do querido Rodrigues em 23 minutos. Agora vamos para o Moisés Amâncio. Moisés Amâncio, fica à vontade. Bom, acredito que a pergunta dele agora foi referente à mesma questão de novo, né? Ele voltou na mesma questão, tudo bem. Mas vamos falar, ele falou que foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Eu pensava que ele ia falar que era Jeová, né? Porque já vi alguns testemunhos de Jeová dizer que só Jeová que ressuscitou o corpo de Jesus. Que nem o próprio Jesus se auto-ressuscitou, porque Jesus Cristo ele não é Deus. Mas será mesmo que foi só o Espírito Santo que ressuscitou Jesus? Ou se, no caso, também ele entende que foi só Deus Jeová? Não. Nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, parte B, diz lá que Cristo, ele ressuscitou dos mortos, né? Pela glória do Pai. Ou seja, o Pai ressuscitou a Jesus. Agora, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele disse que aos apóstolos, né, que da parte que não era apóstolo da parte de homens, mas que ele era apóstolo da parte de Jesus, que por Deus Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Só que lá em Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que Cristo, ele padeceu mortificado na carne, mas foi vivificado pelo Espírito, né? Então, ou seja, aqui está falando que ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E lá em Romanos 8, versículo 11, está dizendo que o Espírito daquele deixa eu ver aqui como é que está escrito, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, o Espírito Santo, né, ressuscitou a Jesus. E aqui na tradução do Novo Mundo está escrito que o corpo de Jesus foi levantado pelo Espírito Santo. Aí quando nós lemos lá em João capítulo 10, versículo 17, Jesus ele diz, o Pai me ama, porque dou minha vida para retorná-la, ou seja, ressuscitá-la. Aqui é o próprio Jesus que está dizendo que ia ressuscitar ele mesmo. E no versículo 18, parte B, Jesus ele diz, tenho poder, né? Exousia para dar minha vida e tenho poder para poder retomá-la novamente, né? O ressuscitar, exousia pode ser traduzido por poder ou por autoridade. Então Jesus ele está dizendo aqui que ele tem poder para voltar a ressuscitar o corpo dele. E quando nós lemos lá em João, capítulo de número 2, versículo 19, Jesus ele diz, derribai esse templo e em 3 dias
eu o levantarei. A palavra no grego aqui é egeiro. Jesus ele disse que ele levantaria. E o que era esse templo aí? No versículo 21 vai dizer que Jesus ele falava do templo que era o seu corpo. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele ia se auto-ressuscitar, ressuscitar o corpo dele. No versículo 22, eles ainda, quando pois ressuscitou dos mortos, né, os discípulos lembraram daquilo que Jesus ele tinha falado. Então nós vimos aqui na Bíblia 2 versículos falando que foi o Espírito Santo que ressuscitou o corpo de Jesus, 2 versículos falando que foi Jeová que ressuscitou o corpo de Jesus, e 2 versículos falando que foi o próprio Jesus que auto se ressuscitou. Então nós vemos claramente, nitidamente, que foi o Deus Trino, né, que foi a Trindade que ressuscitou o corpo de Jesus, e não conforme muitos testemunhos de Jeová que ensinam que foi só Jeová que ressuscitou o corpo de Jesus, que Jesus ele não era Deus, ele não tinha poder nem de auto se ressuscitar, por isso que ele não é Deus. Nós vamos ver que foi a Trindade que em João capítulo... aí nós vamos ver aqui Atos capítulo 2, versículo 32, dizendo, né, o apóstolo Pedro ele diz que Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Ou seja, então foi o Deus Trino, Deus Triuno que ressuscitou o corpo de Jesus. Tem 2 textos que provam que foi o Espírito Santo, 2 textos que provam que foi o Pai e 2 textos que provam Jesus. Isso significa que foi a Trindade em conjunto trabalhando para poder ressuscitar aí o corpo de Jesus. Agora estarei falando um pouco aí, voltando sobre a pergunta dele, se Jesus ele foi reproduzido, se Jesus ele foi cópia, né? Então vamos lá. Ele está insistindo que Jesus ele foi criado, né? Eu já citei Miqueias capítulo 5, versículo 2, vou retornar de novo em Miqueias 5, versículo 2, porque ele não falou nada sobre Miqueias. E eu já expliquei para ele que Jesus ele é a expressa imagem do Deus invisível, porque Deus ele não foi visto por ninguém. Jesus, quando ele se encarnou, ele veio, né, para mostrar, para que todos viessem a conhecer o Pai através de Jesus. Por isso que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Então, li lá, Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efratas, de ti sairá o Senhor em Israel, cujas suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando nós lemos na Bíblia católica, verte lá assim, desde os tempos remotos. Quando nós lemos na Bíblia Viva, diz lá que Jesus ele vive desde antes do mundo existir. Bíblia King James, desde os dias da eternidade. Sociedade Bíblica Britânica, desde os dias da eternidade. Almeida Corrigida, desde os dias da eternidade. Aí nós vimos também que a palavra no hebraico aqui, para a eternidade, para Jesus, que foi usado para Jesus, a palavra no hebraico aqui é Olam. E Olam é a mesma palavra que foi usada ali para Jeová em Salmo 98, que diz lá que Jesus ele é eterno, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a mesma palavra usada para Jesus aqui, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, né, que é Olam, é usada também para Jeová. Se Jeová é eterno, Jesus também, ele é eterno. Agora eu gostaria de estar fazendo uma outra pergunta para o meu amigo aí, o Francisco. Só um minutinho. A pergunta é o seguinte. Os judeus, eles reconheceram que Jesus ele estava ali se passando por Jesus, ali no texto de João, capítulo de número 10, versículo 30 ao 40. A pergunta é essa, né? Se os judeus eles estavam reconhecendo a Jesus como que Jesus ele estava sendo Deus ele naquele momento, ele naquela passagem. João 10, versículo 30 ao 40. Essa é a pergunta. Ok, pausando o tempo. Pode passar para ele. Minutos. Pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Pode ficar à vontade. Não, estou ouvindo sim. Francisco, Então Francisco vamos lá. Ó. Seu tempo. Então vamos, seria uma tréplica agora, não é isso? Não? Aí tanto faz. Nesse modelo não tem muita essa regra. Fala o que quiser. Não tem muita regra. Então tá bom. Então é o seguinte. Ele citou Miqueias 5:2 assim. Eu estou lendo na João Ferreira de Almeida aqui, ó, século 21. Vai dizer que não é da tradução do Novo Mundo. Cujas origens
são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, em algum momento na eternidade ele vê a existência. Porque, como diz o dicionário, vou frisar isso aqui, que ele é uma cópia. Uma cópia, ela não pode ser igual ao original. A cópia é posterior ao original. Ou seja, a palavra caractere, ele nem conhecia isso. Depois, quem está vendo o vídeo pode analisar isso melhor, entendeu? Aqui o dicionário grego em português dos domínios semânticos. Então, isso aqui ele rolou e rolou, não falou. Então, a palavra caractere indica que ele é uma cópia. Depois a gente vai ir para Provérbios, só que fala que ele teve origem, suas origens. Origem é começo. Não está provando nada aqui. Os dias da eternidade. Ou seja, em algum momento, quando nós lemos o Salmo 92, diz que Deus é de eternidade a eternidade. Não aparece a palavra dias. Percebeu? E quanto ainda, quando ele falou na questão que Jesus ressuscitou a si mesmo, então a Bíblia é contraditória, né? Porque ela fala que foi o Espírito, fala que foi Deus. Se ele ressuscitou a si mesmo, ele não morreu. Então aquilo foi uma farsa. Olha, antes Jesus disse que o templo derrubaria e poria ele novamente em pé, por quê? Porque as obras de Jesus Cristo o capacitavam para isso. Não que ele mesmo foi e ressuscitou. Que estava na mão do Pai o seu Espírito. Quando ele devolvesse, ele estaria. Mas ele não agiu para fazer isso. Pelas obras, sim, porque ele merecia. É nesse sentido que ele ressuscitou a si mesmo. Não que ele estava vivo, ele morreu, mas não morreu, né? No caso, entendeu? Agora, na questão aí de quando chama lá, respondendo a questão de João, né? Que ele falou que é capítulo 10, versículo 30, quando chamam de Deus, Jesus respondeu, ele citando o Salmo 82. Vê na tua lei, está escrito, vós sois Deus? Então, ele usou um título para se defender, usando o Salmo 92, que era aplicado aos juízes humanos. Agora, que tipo de Deus ele era? O Deus Todo-Poderoso? Não. O Deus que estava nos Salmos lá. Ou seja, um Deus inferior ao Pai. É isso que eu respondo para ele. A pergunta. Ok, vou pausar o tempo do Francisco em 20 minutos e 37 segundos. Não, é que eu tenho que fazer uma pergunta. Fez a pergunta, né? Esqueci. Isso, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você entende Provérbios, capítulo 8, como se aplicando a Jesus Cristo, ou você entende que ali é apenas uma figura de linguagem, como diz alguns signatários, né? E se você concorda com as referências da Bíblia, você não respondeu da outra vez, não vou repetir. As referências da Bíblia, João Ferreira de Almeida, por exemplo, quando cita Jeová, Jesus no Novo Testamento e é aplicado no Velho. Se você concorda com esse tipo de referência, é isso que eu queria saber de você. Ok, pausando aqui, colocando o tempo do Moisés Amâncio. A Moisés Amâncio, pode ficar à vontade e começar quando você quiser, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco eu estarei respondendo aí sobre Provérbios, capítulo número 8, a pergunta dele. Mas vamos para o texto, João 10, versículo 30 e 40. Tentarei ser rápido aqui, que eu estou com pouco tempo ali já. Jesus ele estava em Jerusalém, no templo de Salomão, na festa da dedicação. Chegou alguns judeus e começaram a indagar Jesus se ele era o Cristo, o Messias, que era para ele dizer abertamente. E Jesus começou a falar para eles das obras que fazia, mas que eles não criam. Aí Jesus disse para os judeus, eu e o Pai somos um. Na mesma hora, os judeus pegaram pedras para apedrejar a Jesus. Aí Jesus ele perguntou, por qual dessas boas obras que eu faço vocês irão me apedrejar? Os judeus responderam, não é por nenhuma boa obra que iremos te apedrejar, mas é pela blasfêmia, porque sendo homem, você se faz de Deus a ti mesmo. Nesse momento, Jesus aí ele poderia ter dito, né, para aqueles judeus, eu não estou me passando por Deus. Aí eu pergunto, né, se ele quiser responder depois, pergunto para o Francisco, por que Jesus nesse momento ele não falou para os judeus que ele não estava querendo se passar por Deus? Aí acontece isso aí que o Francisco disse, ele foi lá para... Jesus ele usou o Salmo 82, versículo 6. Jesus ele usou o seguinte argumento, ó. Onde Deus chamou os juízes de deuses, né? Jesus ele diz, se para os juízes vocês aceitam a lei chamá-los de deuses, agora para mim que fui enviado por meu Pai, vocês dizem blasfêmia? Ou seja, Jesus ele não estava recusando que eles estavam falando que Jesus estava se passando por Deus. Pelo contrário, ele estava afirmando que ele é Deus. E aí também nós vimos ali que eles não quiseram apedrejar Jesus, né, prender a Jesus,
só porque ele era o Filho de Deus, que foi citado também, né, nessa passagem aqui. Mas no final nós vamos ver, Jesus ele disse, o Pai ele está em mim e eu nele. Aí eles quiseram prender a Jesus. Então essa frase aqui no final mostra que Jesus ele não negou que ele era Deus, porque no final Jesus ele disse, o Pai está em mim e eu estou nele. Aí quiseram prender Jesus por esse motivo, porque Jesus estava mais uma vez afirmando que ele é Deus. Agora estarei indo aí para Provérbios, capítulo de número 8. Ali em Provérbios, capítulo de número 8, ali é o seguinte, ali é uma personificação ali da sabedoria. Ali é uma personificação, porque quando nós olhamos no capítulo de número 9, nós vamos ver ele também que tanto a sabedoria quanto a tolice são personificadas ali em Provérbios, capítulo de número 9. Então, se aqui no capítulo de número 8 está sendo personificado ali a sabedoria, e se ali for Jesus, então quando chegar no capítulo de número 9, olha que diz no versículo 1, ó, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então aqui também tem que ser Jesus, a sabedoria aqui é Jesus. Aí você chega no versículo de número 13, olha o que está dizendo, a mulher louca, a mulher tola, ela é alvoroçada, é nécia, e não sabe coisa alguma. Então, se nós for aplicar a mesma regra, que aqui no capítulo 8, a sabedoria aqui existe desde a eternidade, se aplica a Jesus, então no capítulo 9, a tolice se aplica a Jesus também, meu querido. Então não tem nada a ver, isso é uma cambalhota querer usar Provérbios, capítulo de número 8, para falar que Jesus ele foi criado. Nós sabemos que a referência que quando aponta João 1, versículo 1, aqui, para esse texto de Provérbios, capítulo 8, está querendo dizer que simplesmente todas as coisas foram criadas através da palavra de Jesus, né? Porque Jesus Cristo, ele é o próprio verbo, está lá em João, capítulo 1, versículo 1. Só que nós sabemos que Jesus, ele é eterno, está lá em Miqueias, capítulo de número 5, versículo 2, que eu já citei. Hebreus, capítulo 3, versículo 8, está dizendo que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje, e ele é eternamente. Isaías, capítulo 9, versículo 6, está dizendo que Jesus Cristo, ele é o Pai da eternidade, ou Pai eterno, da mesma forma, da forma que o Senhor quiser. Jesus é eterno da mesma forma. Então, cai por terra essa falácia aí de querer usar Provérbios, capítulo de número 8, para querer dizer que Jesus Cristo, foi criado, né? Lá em João, capítulo 1, já citei, Jesus, ele é criador. Colossenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 6, lá vai dizer que Jesus Cristo criou todas as coisas. Nós vamos ver que Jesus, ele é eterno, esses textos aí que eu já refutei, que eu já usei, né? Que ele é eterno. Nós vamos ver também que Jesus Cristo, ele é onisciente. Onde que Jesus, ele é onisciente na Bíblia? Vai nos dizer a Bíblia que Jesus, ele, em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento. João, capítulo 16, versículo 30, os discípulos, eles disseram, agora sabemos que o Senhor sabe tudo. Jesus sabe de todas as coisas. Então, não tem para onde correr. Jesus Cristo, ele é todo-poderoso. Mostra meu tempo para mim, Elton, fazendo um favor. Queria ver meu tempo aí na tela. Nós sabemos que Jesus, ele é onipresente também. Lá em Mateus 18, versículo 20, lá está dizendo, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 28, versículo 20, está dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então não tem para onde correr. Jesus Cristo, ele é onipresente. Está na Bíblia isso também. E Jesus Cristo, nós sabemos que ele também é onipotente. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 9, está dizendo ali que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isaías, capítulo 9, versículo 6, está dizendo ali que Jesus Cristo, ele é Deus forte, ou Deus poderoso. A palavra ali no hebraico é Gibor. E também nós vamos ver que Jesus Cristo, ele virá com poder e grande glória. Em Lucas, capítulo 21, ali a palavra é dunamis. Mateus, capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo poder, exousia, né, que pode ser traduzido por autoridade ou por poder. É isso que é me dado todo poder nos céus e na terra. Nós vamos ver em Mateus 24, versículo 30, que Jesus Cristo, ele virá com poder e grande glória. A palavra ali é dunamis, meu querido. Então, Jesus Cristo, ele é todo-poderoso. Jesus Cristo, ele é onisciente, onipresente e ele é onipotente. Agora eu estarei fazendo
a minha pergunta para o nosso amado Francisco aí. A minha pergunta é a seguinte, fazer uma pergunta agora sobre adoração. A pergunta é a seguinte: quando é usado prosquinel para Jeová, em alguns textos, aquele texto ali de João, capítulo 4, versículo 23, 24, ali, quando fala ali que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ali é tudo derivação de prosquinel ali. Prosquinessantosai, prosquinotas. Então, nós vamos ver que é tudo ali derivação de prosquinel. A minha pergunta é a seguinte: todos os textos que é usado para Jeová no Novo Testamento é prosquinel. A pergunta é a seguinte: esses textos, quando é usado prosquinel para Jeová, é adoração? Eu queria saber isso do amado aí. Pode passar meu tempo aí. Ok, pausei o tempo em 9 minutos e 3 segundos. O Francisco Rodrigues tem 20 minutos ainda. Não. É isso mesmo, 20 minutos. 20 minutos. Maravilha. Beleza. Então vamos lá. Ele falou tanto texto que eu não consegui gravar, mas eu vou refutar os principais. Então a gente vai para Provérbios primeiro. Então, vou dizer o que assim como eles dizem sobre Provérbios, né? E provar que ali se trata de um ser mesmo, entendeu? Então não tem como não ser um ser, embora fale da sabedoria personificada. Mas ali é um ser. Primeiro, o que eu vou citar? Me dá aqui. Vai da igreja aí. Aqui, ó. Justino de Roma, um dos pais da igreja. Sabedoria de Provérbios. Jesus Cristo. Eu não vou perder muito tempo citando, na página 204. Quem quiser confirmar depois, pode ver. Pai da igreja, no ano 132, mais ou menos, que ele viveu. Ele confirma. E se refere a Provérbios. Primeiro ponto. Eu tenho aqui comigo o dicionário do Strong, que tenho certeza que o Moisés tem, que ele gosta de estudar a Bíblia assim como eu. Lá no livro de Provérbios, se ele vê no rodapé da página lá, se ele quiser acompanhar aí, isso é gramática, né? Não é invenção da testemunha de Jeová, não. Olha o que é que o dicionário diz no rodapé da página. Diz o seguinte, na Bíblia explicada. Ó. A preposição com, na expressão eu estava com ele, aparece 60 vezes no Velho Testamento. E todas as vezes indica a aproximação entre duas pessoas ou substâncias. Como Deus e Jesus não são substâncias, são pessoas espirituais ou seres espirituais, como você queira, ou como as pessoas queiram, então, a preposição com indica isso, a aproximação de dois seres. Então, a sabedoria ali, no capítulo 8, está se referindo a dois seres. Isso é gramática. Não sou a testemunha de Jeová que está dizendo. É na página 679, quem quiser confirmar isso. A preposição com indica a expressão entre dois seres. Então, quem é esse ser? A referência da própria Bíblia de João Ferreira de Almeida, que ele mesmo citou, leva a Provérbios, mostrando que aquele que estava com, no princípio lá de João, era o mesmo de Provérbios. Tem até a mesma preposição com. Então, não tem como negar que ali seja um ser. Por mais que eles fantasiam de que ali é um artifício poético, não cola. O dicionário do Vale, vou ler para ele, que é também da Assembleia de Deus, que ele conhece, não vou nem citar. Na página 75, falando sobre o livro de Provérbios, a palavra que aparece ali é o verbo caná, em hebraico. Esse verbo, ou essa palavra, ela é polissêmica. Dependendo do contexto, ela significa possuir ou adquirir. Mas vamos ver o que Vini diz sobre Provérbios. O que ela é em Provérbios? Entendeu? Então, ela pode ser adquirir ou possuir, como a Bíblia de João Ferreira de Almeida traduz, mas em Provérbios ela é criar. Diz assim, é na página 89. Vou ler só o finalzinho do parágrafo. No parágrafo 2, diz o seguinte. Ó, esse significado é tomado como certo em Deuteronômio, falando sobre Caná, né? Para fazer, não é ele o pai que te criou, que te adquiriu. Ó. A ideia de criação também é indicada no Salmo 78, 54
é no Salmo 139, 13 e em Provérbios 8, 22. Então está dizendo que a palavra lá no original, em Provérbios, o verbo canar, é criar. Né? Na página 75, ele diz que o verbo canar, em tais contextos, não cabe. Página 75. Vou ler. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Assim, a tradução adquirir no primeiro texto e possuir no segundo texto não é seguramente tão apropriada em tais contextos. Ou seja, não cabe possuir, e sim criar. Então, o verbo é criar. Está provado, mas... Ou então, o Vini está errado. Ele vai ter que admitir que o próprio dicionário da Assembleia de Deus está errado. Eu tenho aqui comigo a Bíblia Hebraica do Códice de Alepo. Lá em Provérbios também, ela fala que Jesus, que ali aquele ser é uma das obras mais antigas de Deus. Né? Então, e o próprio Jesus agora... Desculpa um pouquinho. Ó, e o próprio Jesus, então você vai ter que discordar das palavras do próprio Jesus Cristo aqui em Lucas 11, 49. Se você quiser pegar a tradução para acompanhar aí. Lucas 11, Amâncio. 11, 49. Diz o seguinte. Por isso diz a sabedoria de Deus. Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles o matarão. Se você ler todo o contexto, está se referindo a Jesus Cristo. É Lucas 11, 49. O próprio Jesus se identifica como sendo a sabedoria. Né? Lá. Então, isso é coincidência? Não. Ele se identificou como sendo a sabedoria. Percebeu? E o verbo sendo criar, acaba com aquela ideia de que Deus não podia estar na eternidade passada sem sua sabedoria. Porque a sabedoria ali se refere a um ser, não está falando dos atributos de Deus. Então ele podia perfeitamente estar criando sabedoria, que é um título dado ao próprio Jesus Cristo. Mas alguém vai alegar o seguinte, não, mas a sabedoria ali está no feminino. Mas em Apocalipse 19, 13, alguém pode ler, confirmar lá também, não vou ler para não tomar tempo, fala que Jesus é a palavra de Deus, também no feminino. Não interfere em nada ele ser um ser. Percebeu? Então, esses argumentos do Sinitar dizendo que é um artifício poético não cola, porque o próprio Jesus se identifica como a sabedoria de Deus. E o Strong e o Vine dizem que a palavra ali no original significa mesmo criar. Ora, se o texto é criar, Deus não podia estar criando um artifício. Ele só podia estar criando um ser. Percebe? Então, provando assim que Jesus, juntando ou resumindo, provado que Jesus ali, a palavra em Provérbios se refere a Jesus, 8:22 se refere a Jesus. E o verbo sendo criado no original, Jesus é um ser criado, não tem como fugir disso. Você entendeu? É lógico que eles vão dizer que é um artifício poético, mas eles vão ter que o quê? Deixar a gramática de lado, deixar o que o Jesus falou como sendo a sabedoria, entendeu? Dizer que os pais da igreja também diziam que o próprio Jesus era a sabedoria identificada em Provérbios. É interessante que no próprio Concílio de Nicéia, dos debates de Ário com Atanásio não discordou que ali fosse Jesus Cristo descrito em Provérbios, entendeu? Nos debates com Ário, entendeu? Isso era um dos fundamentalistas da Trindade. Aqui, ó, o livro, eu tenho ele aqui que trata do Concílio de Nicéia. Fala o nome do livro é Mistério do Deus Vivo, Trino em Um, na página 95. Então, o próprio Atanásio, da época, que combatia Ário, dizia que era heresia, dizia que Jesus era criado, não discordava que ali se aplicasse a Jesus. Então, os estudiosos modernos, né, eles querem dizer que não. Por quê? Porque alguns sabem que o verbo ali no original é criar, e sendo criado, Jesus é uma criatura. Percebe? E juntando com o que eu falei aqui, voltando naquela mesma técnica, vou bater até o final, Jesus é uma reprodução. A palavra caractere é aplicada a Jesus, não é aplicada ao Pai. Agora, alguns textos que o Amâncio citou, né? Ele diz que Jesus ele é igual ao Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus no mesmo sentido. Se ele é Deus no mesmo sentido,
Eu gostaria que ele explicasse alguns textos. Ou a gente pode deixar para o segundo bloco, né? Não sei como é que funciona. Então, a questão da resposta está aí. Ele não provou que Jesus ali, em Provérbios 22, não se refere a Jesus Cristo. E sim, eu provei que o verbo é criar, no original. Agora, se ele podia repetir a pergunta que ele me fez de novo. Eu esqueci. Desligado. A pergunta que eu fiz é se todos os textos para Jeová no Novo Testamento, onde é usada a palavra prosquinel, se ali é adoração para Jeová. Entendi. Exemplo, exemplo, o texto lá adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ali é tudo derivação de prosquinel. Para Jeová certo. É adoração? Então vamos lá. A palavra prosquinel, eu não vou citar, não vou procurar. Aqui o dicionário do Strong. Essa palavra, ela tanto pode ser traduzida como adorar, como você acabou de falar, né? João, os derivados, como ela pode ser traduzida por prestar homenagem. Entendeu? Mas o contexto é que vai decidir, o contexto geral da Bíblia é que vai provar se Jesus era adorado ou não era adorado. É que a gente vai ver agora. Vou citar aqui, já que você falou da questão da adoração, a gente pode partir para isso aqui. Ó. Aqui no livro do Apocalipse, se você quiser acompanhar, respondendo a questão da adoração, Apocalipse capítulo 7, se você quiser acompanhar. Aí eu não sei porque você não citou também Hebreus 1:6, né? Lá também é prosquinel que dizem, né? Que algumas Bíblias, a maioria das Bíblias, que os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6 diz assim, que todos os anjos de Deus o adorem. Vamos lá? Você achou o texto aí? Então vamos lá. Então, sobre a questão da adoração. Se os outros textos não é a segunda parte da palavra prosquinel, que significa mostrar, prestar homenagem para Jesus Cristo, então há uma contradição. Então os anjos não são obedientes. Não são. Os anjos são rebeldes. E os anjos não são rebeldes. Eles obedecem perfeitamente o Pai. Por quê? Se em Hebreus 6, Jeová mandou que os anjos adorassem Jesus e não prestaram homenagem, então os anjos são desobedientes. Por quê? Eu convido os amigos a lerem comigo. Está escrito em Apocalipse 10, aliás, Apocalipse 7, do 9, do 10 em diante, pode ser, diz assim, ó. E clamai e venhais em alta voz, né? A salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 criaturas viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto por terra e adoraram a Deus. Ora, Jesus estava aqui, do lado de Deus. Mas quem os anjos adoraram? A Jesus? Adoraram somente a Deus. Bem claro isso aqui. A gente pode ir também aqui um pouquinho mais na frente. E no Apocalipse 22, a gente pode ler o versículo 1. Você conhece, né? Fala assim, ó. E me mostrou um rio de água da vida límpido como cristal, que procedia desde o trono de Deus e do Cordeiro. Né? Então, o Cordeiro Jesus estava aqui. Estava no trono. Estava de frente lá. Na visão de João. Aí no versículo 9, diz o seguinte, ó. Mas ele me disse, no caso de João, não faças isso, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ora, se Jesus está do lado do Pai, não vamos negar isso, né? Por que sua adoração só foi dirigida para o Pai? E os anjos também lá em Apocalipse 7:9 não adoraram o Pai, só adoraram a Deus. Visto que, segundo os sinitários, lá em Hebreus 1:6, os anjos estavam adorando a Jesus e não prestando homenagem. É incoerente isso. Ou então os anjos são desobedientes. Na questão lá de... Você também citou para fazer a pergunta. Em João 4, 22, 23, o Jesus, ele próprio se incluiu na adoração. Ele falou, nós adoramos o que conhecemos. Ele próprio adorava o Pai. Aí você vai dizer, não, mas Jesus estava como um homem. Com certeza você vai dizer isso. Mas ele é Deus e homem ao mesmo tempo? É uma contraditória isso aí. Se ele é Deus e homem ao mesmo tempo e adorava o Pai. Não faz sentido.
Quer dizer, aí aquele velho muleta trinitária. Quando um texto apoia a Trindade, aí Jesus é Deus. Quando tira a Trindade, prova que ela está errada, não, aí não é Deus, aí ele é homem, entendeu? Com certeza você vai fazer isso. Então, como você explica que o próprio Jesus também se incluiu na adoração. Ele falou, adoramos o que conhecemos, respondendo a samaritana. E os anjos não adoraram a ele no capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 7. Capítulo 7, versículo 9 e 10. Então, é isso a minha resposta. Então, o prosquinel, ele pode ser traduzido das duas formas, prestar homenagem e adorar. Só que para Jesus não tem como se adorar, porque senão os anjos teriam continuado adorando. Errou meu tempo. Pergunta. Ok, gente, pesquei... Ele não fez... Eu faço a pergunta agora, né? Isso. Então, vou fazer a seguinte pergunta. Eu não sei se é o seu ponto de vista, mas porque a Trindade, cada um tem uma ideia, né? É difícil você fazer a pergunta. Quando Jesus, ele chamou a Deus de meu Deus... Sobre o tema, né? Não, sim. Meu Deus, ele chamou a Deus de meu Deus, né? Por exemplo, quando nós citamos João capítulo 20, versículo 17, né, os trinitários dizem que Jesus estava como homem. Por isso que ele chamou a Deus de seu Deus. Você compartilha essa ideia também? Essa é a pergunta. Vamos lá. Ok. Depois eu pesquei. Estarei... Eu vou colocar o seu tempo agora para você começar a sua resposta, tá bom? Seu tempo é 9 minutos, fique à vontade. Depois eu estarei respondendo aí sobre Jesus ele ter dito, meu Deus. E também estarei entrando no assunto aí da palavra prosquinel. Mas, voltando a falar ali de Provérbios capítulo 8, ele está insistindo muito ali. Ali nós vamos ver ali que realmente é uma personificação da sabedoria. Ou seja, será que, ele mesmo disse, né, será que Jeová não teria sabedoria então? Se a sabedoria foi criada naquele momento? É só ler ali que a gente vai perceber nitidamente que é uma personificação. Porque nós vamos ver no capítulo 9, como eu já disse, que tanto a sabedoria quanto a tolice é personificada. Se a sabedoria do capítulo 8 é Jesus, no capítulo 9 também tem que ser Jesus, porque está na sequência. Aí a tolice ia ser Jesus também? Então não tem nada a ver. Isso é uma cambalhota isso aí. E outra coisa, se Jesus ele foi criado, né? Então como que lá em João capítulo 1, versículo 3, fala lá que todas as coisas foram criadas através de Jesus. E tem mais ainda, hein? Se Jesus ele fosse criado, então quer dizer que antes de Jesus ter sido criado, Deus criou o tempo e o espaço antes de criar Jesus. Então Jesus não foi o primeiro a ser criado. Então não tem nada a ver esse tipo de argumento que o senhor está usando aí. Falando mais um pouco sobre a eternidade de Jesus. Eu já provei aí em Miqueias 5, versículo 9, que a palavra Olam ali, do hebraico, é usada para Jesus. É a mesma palavra que foi usada em Salmo. Jeová não é eterno? Jeová não é de eternidade a eternidade? Por que quando a palavra Olam é usada para Jeová, aí pode, aí Jeová ele é eterno. Aí vai usar a palavra para Jesus no Antigo Testamento, em Miqueias, a palavra é Olam no hebraico, aí não é. Aí Jesus não é eterno. Só Jeová pode ser eterno. É engraçado esse tipo de hermenêutica, esse tipo aí de defesa de fé, né? Esse tipo de argumento. Isaías capítulo 9, versículo 6 também, lá está dizendo que Jesus Cristo ele é o Pai da eternidade. A palavra ali, eternidade, em Isaías 9, versículo 6, ali para Jesus, a palavra ali também é Olam no hebraico. E agora, como é que fica? Como que Jesus ele não é eterno, meu querido? Se Jeová ele é eterno porque foi usada a palavra Olam para ele, em Salmo, de eternidade, eternidade, tu és Deus, agora Jesus também aqui mostrando que ele é eterno, e Jesus não é eterno. Isso para mim não está passando de uma cambalhota, né? Agora, continuando aí, falar um pouco sobre adoração agora. Para Jeová é usado prosquinel, é adoração. Aí para Jesus já não pode, né? Quando se usa prosquinel para Jesus, não pode. É só Jeová, é 2 pesos e 2 medidas, tá sendo aí. Para Jeová é adoração, para Jesus não é. No dicionário bíblico Strong, léxico grego, hebraico, aramaico e grego, a palavra, o verbo ali grego é prosquinel,
tem significado na concordância de Strong. Presta atenção, na concordância de Strong, hein? Definição: reverenciar, uso do verbo. Eu me ajoelho para adorar, eu reverencio. Significado do verbo: proskinel. É propriamente beijar o solo, prostrar-se ante um superior, adoração, pronto para cair, prostrar-se para adorar de joelhos, ou para fazer uma reverência. Significado básico de proskinel: é beijar em relevos egípcios. Os adoradores são representados com a mão estendida, jogando um beijo para a divindade. Então nós vimos claramente aí que realmente proskinel, ele pode ser usado para adoração, conforme for usado para Jeová ele aceita, para Jesus ele não quer aceitar, e ele diz que Jesus não foi adorado no céu. Eu vou provar para ele aqui que Jesus foi adorado no céu. Mas antes disso, Mateus capítulo 2, versículo 11, Jesus foi adorado na terra aqui, ó. Mateus 14, versículo 33, ó, quando Jesus ele andou sobre as águas, entrando ali no barco, acalmou a tempestade, e seus discípulos se aproximaram e adoraram. A palavra aqui é proskinissan, é uma derivação de proskinel. Mateus 15, versículo 25, a mulher cananeia chegou até Jesus e o adorou. A palavra aqui no grego é prosiknei, é uma derivação de proskinel. Mateus 28, versículo 17, após a ressurreição de Jesus, ele apareceu para os seus 11 discípulos em um monte, e quando o ouviram, o adoraram. A palavra aqui é proskinissan, é uma palavra derivada do proskinel. Mateus 28, versículo 9, após a ressurreição, as duas Marias foram visitar o túmulo de Jesus, e Jesus foi ao encontro delas e as cumprimentou, né? E elas prostraram, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. A palavra aqui é proskinissan, uma derivação de proskinel. Hebreus capítulo 1, versículo 6, o próprio Jeová mandou todos os anjos de Deus adorar Jesus. Até o próprio Francisco citou aí. E ele não pode esquecer também que na tradução do Novo Mundo de 1967, eles traduziram correto ali. E traduziram: e todos os anjos de Deus adorem a Jesus ali. A palavra adora ali é proskinissatossan, é uma derivação de proskinel. Agora eu gostaria de ir para o versículo que prova que Jesus ele foi adorado também no céu. Jesus não foi adorado só na terra. Olha, Apocalipse capítulo 5, acho que ele esqueceu de ler o Apocalipse capítulo 5, principalmente o versículo 14 do capítulo 5. Mas vamos começar pelo versículo 9. Os 4 animais e os 24 anciões prostraram e cantavam um novo cântico ao Cordeiro, que é Jesus, né? E o significado de adorar, nós sabemos que é prestar culto à divindade. E o significado de culto é adoração, é louvor. E eles estavam adorando a Jesus ali, louvando ao Cordeiro. No versículo 12, milhões de anjos, eles diziam: digno é o Cordeiro, né, que é Jesus, de receber o poder, honra e glória. Ações de graça. Aqui Jesus é adorado mais uma vez, porque nós vimos em outro versículo que a adoração para Jeová era a mesma que está acontecendo para Jesus. Ele estava recebendo poder, honra e glória e ações de graça. Olha o versículo 13. Todas as criaturas disseram ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, ó, que é Jesus, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 5, versículo 14 diz assim: e os 24 anciões prostraram-se e adoraram. A quem? A Jesus, né? O versículo 13 está falando aqui, aquele que está sentado sobre o trono, que é Jeová, e ao Cordeiro, que é Jesus. Os 24 anciões prostraram e o adoraram a Jeová e a Jesus ao mesmo tempo. A palavra aqui é proskinissan, é uma derivação de proskinel. Aqui até na tradução do Novo Mundo traduziram correto, traduziram proskinissan, que adoraram. Puseram aqui que adoraram a Jesus até no céu, até na tradução do Novo Mundo. Então não tem para onde correr. E gostaria também que o nosso amado pastor Elton aí, mostre o meu tempo, por favor. Queria que colocasse o meu computador, a tela do meu computador, se possível, fazendo um favor aí, bem rápido. A tela do meu computador. Olha aqui, ó o livro Revelação das Testemunhas de Jeová, o grandioso clímax. Louvor amoroso a Jeová e ao seu Filho. Olha essa frase, que havia 2 vezes mais
cânticos louvando a Jesus do que havia em louvor a Jeová Deus. Eles adoravam a Jesus antigamente, os testemunhos de Jeová. Livro Salvação, página 142 e página 135. O reino, né, que é Cristo aqui, ó, adoraram a Deus e ao Rei. Ó, a página 135, precisa crer e adorar a Jeová Deus e ao Senhor Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová adoravam a Jesus. Watchtower, isso aqui não... Aqui na tradução de 67, eu vou dar um zoom aqui. Tradução de 67, traduziram corretamente, ó, todos os anjos de Deus o adorem. Aqui, ó, para o senhor ver, ó. 1961, 1967 a versão, ó. As escrituras, tradução do Novo Mundo, a capa verde. Tem tempo ainda, El? Pode tirar meu computador da tela. Tem tempo ainda? Acabou meu tempo, né? Eu ia fazer uma pergunta para ele, nem deu tempo de fazer. Pode passar para o nosso amado aí. Ok, seu tempo acabou. Para o Moisés Amâncio acabou o tempo, porém 5 minutos ainda restam para o Francisco Rodrigues. Tempo na tela. Então, antes da nós irmos para o próximo bloco, vamos fazer um apanhado do que ele falou aí. Então, ele não explicou, né? Apocalipse 7:9 fala que os anjos são desobedientes, então. Se lá em Hebreus estava adorando, em Apocalipse eles não quiseram mais adorar. Se rebelaram, né? Só adoraram a Jesus. Adoraram a Deus, aliás, né? Isso ele não explicou. Lá no 22, adora a Deus, né? Jesus, no lado do Pai, só adorou a Deus. Então, isso é o contexto do versículo do capítulo 5:14 que você lê. Lá é um verbo transitivo indireto. Falaram que adoraram, mas não falou quem foi. Aí o contexto falou que foi a Jeová. Você não está levando em consideração o contexto. Aí fica fácil, né? Se o contexto não vale para você. Mas continuando ainda, sobre a questão da adoração. A palavra hebraica também, shahá, que é aplicada, tem o mesmo sentido de proskunel, agora no Antigo Testamento. A gente pode ver aqui, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 29, versículo 20, diz o seguinte: e todo o povo bendisse ao Senhor Deus, seus pais, prostraram-se, adoraram em seguida a Deus e ao rei. Agora eu te pergunto, estava adorando a Deus no mesmo sentido que o rei? Não, lógico que não. É o conceito que está identificado nisso aqui. Não o ato de se prostrar. É isso que vocês não conseguem entender. É o conceito que você tem. Logicamente que a adoração prestada a Deus era diferente do que foi dada ao rei. No sentimento que as pessoas tinham. O mesmo acontece com Jesus Cristo. Embora a palavra adorar se aplique a ele, mas não é no mesmo sentido. Você esqueceu de ler também, na questão do adorar, você não leu Mateus, capítulo 2, versículo 11. Vou ler na Bíblia de Jerusalém. Diz o seguinte: ao entrar em casa, a Virgem e o menino com Maria, sua mãe, prostraram e homenagearam. É lógico, para dar apoio à Trindade, lógico que vocês vão traduzir toda vez que prosquinel aparece por adorar, para dizer que Jesus é Deus. Mas a pergunta que eu faço, se Jesus é adorado e ali ele é Deus, estando como um homem, e até mesmo como um bebê, que a Bíblia de João Ferreira de Almeida traduz aqui como adorar, então ele era Deus no pleno sentido. Mas aí o que ele falou em João 20, que é o texto que vocês não conseguem explicar? João 14, 28. O Pai é maior que eu. Então, se ele era Deus ali, por que ele falou que o Pai era maior que eu? Então, ali ele não é mais Deus. Então, em João 14, 28, ali ele não é Deus, então. Ali ele estava como humano. Mas se ele estava como humano, como é que ele foi adorado? No sentido que o senhor, ou que você defende, que o senhor defende. Então, é uma contradição. Porque se ele era Deus ali e era adorado, ele falou que o Pai era maior. Ó, aí eu vou usar aqui o dito popular, né? A mesma madeira que dá em Chico, dá em Francisco. Se era Deus, eu reconheci ele como Deus ali. Porque quando ele disse que o Pai é maior que eu, ele não era maior? Não tem sentido isso. É contraditória a doutrina da Trindade. Agora que você falou que a testemunha de Jeová, de fato, a testemunha de Jeová entendiu sim. Ou achava que Jesus, adoração, o mesmo tipo de adoração para Jesus, tinha que ser para Jeová. Mas outros textos da Bíblia que eu vou mostrar no segundo bloco provam que não. Que a divindade dele não é igual. Por isso que nós trocamos tudo prestar homenagem. Mas explica então, Apocalipse 7, 9, 14, você nem mencionou o texto. Me explica lá se os anjos são desobedientes. Se foi mandado adorar hebreus, eles tinham que estar adorando, mano. Não precisa dar risada. É a lógica da coisa, entendeu? Não tem sentido isso. E Crônicas também, como é que adorar a Deus e ao rei ao mesmo tempo? Estava adorando a Deus no mesmo sentido que adorava ao rei? Lógico que não. Está no conceito. É
É o mesmo conceito que a Testemunha de Jeová tem, embora a palavra proskineo é aplicada a Jesus, mas o conceito não é adoração absoluta, porque ele não é igual a Deus. Eu provei que ele foi criado. O verbo canal deixa bem claro. Você enrolou, mas não falou nada sobre o provérbio. Você nem sabia que o dicionário do Vini é provável que o verbo canar era criar. E é aplicado a Jesus. Se é aplicado a Jesus, ele é uma criatura. Uma criatura não pode ser adorada igual ao Criador. A gente pode ir para o segundo bloco. Na verdade, não tem segundo bloco. Esse modelo é um modelo que acabou... Ah, não tem, não? Não. Então, acabou, né? Tava bom. Não, o debate de vocês está magnífico. Eu estou simplesmente amando, sério mesmo. Parabéns aos dois, tá? Ô, mano, a gente pode fazer o seguinte, marcar, porque tem tanto, eu queria ler tanto texto ainda, eu sei também, acho que você queria, a gente podia fazer, tipo assim, uma outra época da palestra, entendeu? Como é que é? Se você quiser, a gente pode ir outro dia. Eu achava que ia dar assim, entendeu? Um tal do segundo bloco. Porque eu não tenho costume de fazer isso com pessoas, né? Desculpa, tá? O que é que você acha? Tá falando aí. A gente pode marcar assim, mais para frente, quando eu tiver com mais tempo, a gente marca assim. Entendi. Só queria ver com o Elton se ele vai dar, né, uns 5 minutos para cada um das considerações finais aí. Sim, vou dar sim, com certeza. Vocês merecem. Brincadeira, tá, gente? 5 minutos para ambos. Primeiro... Vou colocar 5 minutos aqui para... Francisco primeiro. Para Francisco. Ele começou. Tempo na tela, Francisco, 5 minutos. Então, o que eu queria falar, primeiramente, agradecer que nós tratamos aqui de maneira respeitosa, né? Eu acho que deve ser assim, né? Cada um deve defender o seu ponto de vista, que as pessoas de casa entenderam realmente o que eu queria transmitir, né? Por exemplo, a questão do verbo canar, que é criar, que eu até tinha conversado com o Elton antes, que era o pastor que debateu com... Como é que é o nome do pastor? Meu Deus do céu, que debateu com... O que sempre debate aí no Mauro Naves, né? Acho que é Mauro isso. Aí ele não quis, né? Aí por isso que eu aceitei com o Amâncio, né? Então, o recado para o Mauro Naves, com certeza ele vai ver esse debate, alguém possa mostrar para ele, ele está enganado. O verbo lá em Provérbios lá é criar. Ele disse que era só possuir. Você entendeu? Eu também gostaria de fazer nesses meus 5 minutos também um convite, no caso, se ele quiser, que é aí de Fortaleza, é o pastor Jardel Fernandes, né? Eu vi um vídeo dele aí no YouTube, onde ele diz que as Testemunhas de Jeová pregam muitas heresias, né? E eu gostaria que ele mostrasse para mim quais são essas heresias, né? Se você conhece o Jardel Fernandes, ou El, se você conhecer, transmite esse recado para ele. A gente pode fazer um bate-papo igual eu estou fazendo com a Amâncio. Agora com a Amâncio a gente vai continuar, a gente vai marcar outro dia para que ficou... Faltou uma eternidade de texto ainda, eu sei que ele também faltou, entendeu? A gente pode marcar para depois, é isso. Foi respeitoso, né? Eu acho que as pessoas entenderam o que eu queria transmitir, entenderam também o que o Amâncio queria transmitir, que cada um decida quem está falando a verdade, né? Obrigado pela oportunidade. Você ainda tem 3 minutos. Então vamos lá. Agora, voltando um pouco ao Moisés aqui, ele não falou, porque ele pulou, né? Vou frisar bem nesse tempo ainda, que ele pulou a questão do caractere, ele estude melhor, que ela é aplicada a Jesus Cristo. O caractere é uma cópia ela só vem depois da original, a original sendo Deus, ele já existia, e a cópia veio existir depois, então ele não é eterno igual ao Pai, entendeu? Questão de Provérbios, ainda vou nessa tecla, o próprio Jesus se identificou com uma sabedoria, não tem como negar isso. A gramática lá de Strong diz que a preposição com, eu estava com ele, se refere a 2 seres, se são 2 seres, só pode Jesus Cristo. O próprio pai da igreja, né, afirmava que ali é Jesus Cristo, não tem como refutá-lo, porque os pais da igreja, embora apoiassem a Trindade, mas eles não negam que ali fosse Jesus Cristo. Então, e o verbo sendo criar, ele é criar. O Amâncio falou apenas que comparou o texto anterior com o posterior, que dizendo que é a mesma coisa. Não, cada coisa é uma coisa, ali se aplica a Jesus Cristo. Ele também ali falou na primeira pessoa, não tem sentido. Ele falou na primeira pessoa. Eu estava com ele, né, em Provérbios 30, então mostrando assim que era um ser, e sendo o verbo canar, criar, não tem como, né? E um ponto interessante que eu quis ressaltar, a questão da palavra filho, né? No comecinho do que o Amâncio falou, ele falou que filho é apenas um título, né? Que foi depois que ele veio aqui para a Terra, nasceu da Virgem Maria lá, e ele recebeu esse título.
Só que Provérbios 34 fala que Jesus era filho também ali. Qual o nome de seu pai e o nome de seu filho. Então, como é que pode isso? Se o título só foi dado aqui na terra. Foi isso que eu entendi que ele falou. E Provérbios 34 fala que ele era filho. Outro ponto que desabona essa ideia de filho não ser criado é que para os anjos foram chamados de filho, foram criados. Adão foi chamado de filho, foi criado. Aí quando chega Jesus, filho não é filho? Não faz sentido, entendeu? Então, prova mais uma vez, Jesus é um ser criado por esse monte de textos que eu li, né? Esses argumentos que eu usei. Beleza? Então, a gente continua na próxima. Ok. Moisés Amâncio, você também tem 5 minutos para as suas considerações finais. Tempo na tela. Lembrando que tem 2 vídeos aqui. Um para o Moisés Amâncio, e do Marcelo Atafona, e outro do Silas para o Francisco Rodrigues. Pesco já. Seu microfone, eu vou ligar aqui, tá? Só um minutinho. Pronto, fica à vontade. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Arena Apologética, agradecer a todos os amados ouvintes e falar aí, né, que eu provei que Jesus, ele foi adorado e ele é adorado. Inclusive, mostrei que as testemunhas de Jeová também, eles adoravam a Jesus antigamente. O próprio Francisco concordou com isso. E mostrei que a palavra aí em Isaías 9, versículo 6, de eternidade ali para Jesus, e Miqueias 5, 9, é Olam mesmo, usada para Jeová. E também, quando falei aí de João capítulo 1, versículo 1, falando que todas as coisas foram criadas através de Jesus. No grego, lá está dizendo assim, João 1 até o 3, ó. Enarre enrologos, kai enrologos, em prostofeon, kai teos, kai enrologos, itanteos, cutos, enarre prostonfeon, panta, di otu egênito, kai nurizaltu egênito, ude em egonen. Então, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na tradução 67 das Testemunhas de Jeová, foi traduzido corretamente. E o verbo era Deus, está na tradução de 67. Aí eles fizeram uma interpolação agora, né? Estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, está provado aí. Gostaria também de mostrar mais alguns... quanto tempo eu tenho ainda? Gostaria de mostrar sobre a onipotência de Jesus, que o debate é sobre se Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, eu mostrei em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 9, que em Jesus habita plenamente corporalmente toda a plenitude da divindade. Isaías 9, versículo 6, lá está dizendo que Jesus Cristo ele é Deus poderoso. Lá em Lucas, capítulo de número 21, está dizendo lá, versículo 27, que Jesus Cristo ele virá com poder e grande glória, dunamis ali. Mateus, capítulo 28, versículo 18, está dizendo, me dá todo poder nos céus e na terra. Lá em Mateus 24, versículo 30, está dizendo também que Jesus Cristo ele voltará com poder e grande glória. A palavra ali é dunamis. E também o que me chama a atenção é lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 20 e 21, lá diz assim, que Jesus ele transformará o nosso corpo igual ao seu corpo glorioso. O corpo igual ao corpo glorioso dele, por meio do seu grande poder. Está na tradução do Novo Mundo. Através do seu grande poder. A tradução do Novo Mundo está falando que Jesus Cristo ele tem grande poder. E a palavra poder aqui, no grego, é dunamis. Então, Jesus Cristo, ele tem grande poder. E também aí, mais um texto que não podia deixar de citar, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7 e 8, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que os transpassaram. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa frase, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, também se aplica a Jesus. Nós podemos ver isso na Bíblia nitidamente. Nós vamos ver também que Jesus Cristo, por que Jesus Cristo ele é esse alfa e o ômega, o princípio e o fim de Apocalipse 1:8. Apocalipse 2, versículo 8, parte B, diz assim, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Apocalipse 22, versículo de número 13, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao versículo 16, eu, Jesus,
Alfa e ômega, mais uma vez, se aplicando a Jesus. Eu esqueci de citar também que Apocalipse capítulo 1 e versículo 17, lá está dizendo, lá quando o apóstolo João, ele viu Jesus, ele caiu aos pés de Jesus, né? E Jesus pôs a mão direita no apóstolo João e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. O Alfa e o ômega, o que foi morto e reviveu. Então, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7 e 8, se aplica a Jesus. Ele é o Deus, ele também é todo-poderoso, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Gostaria de dizer para você, amado ouvinte, né, que Jesus, que nós temos que ficar esperto com alguns tipos de ensinamento, porque Mateus 22, versículo 29, Jesus ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, lá está dizendo que o povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. João 8, versículo 32, lá está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agradeço a todos aí por mais esse debate aí, mas ainda tem os vídeos, né? Vamos lá. Maravilha, meus queridos. Eu quero parabenizar os dois, tá? Os dois. Os dois aí sendo ousados, né, gente? Falando em grego, como é que é? Enolagos, foi top, né? Parabéns aí o Francisco, fazendo perguntas de grego também, né? Parabéns aos dois, tá? Eu achei esse debate muito top, gente. Amanhã eu vou assistir de novo, comendo hoje. Bem, é o seguinte, vamos para o que eu sempre digo, haja coração Brasil, porque agora Marcela Tafona resolveu puxar da sua espingarda. Pescando um vídeo aqui do Marcela Tafona agora para o Amâncio. E depois tem uma outra bomba. Eu acho esse cara muito inteligente. O nome dele é Silas. Ele é de Angola. Ele é angolano. O cara é muito inteligente. Eu acho, tá, gente? É a minha concepção, tá? Então, vamos ver? Vamos ver o vídeo do Marcelo Atafona. O Marcelo Atafona também é uma máquina. O cara também é muito inteligente. Um debate entre o Silas e o Marcelo Atafona, a gente pega fogo. Pega fogo. Você tem que assistir esse debate dentro d'água, porque pega fogo. Moisés, olha o que Jesus diz aqui em João 8,17. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Ele cita Deuteronômio 17,6, que diz assim, ó. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto quem houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. Então Jesus disse que o testemunho de 2 é verdadeiro. Vamos ver o testemunho do próprio Jesus já no céu. Apocalipse 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Vamos ver o Pai de Jesus, Jeová. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado. Bom, o testemunho de Jesus e de Jeová diz que ele é Filho de Deus. E o testemunho de 2 é verdadeiro. Jeová e Jesus falaram a verdade ou Jeová e Jesus mentiram, Moisés Amâncio? Gente, desculpa, tá? Eu esqueci de ligar o áudio. Você entendeu a pergunta, Moisés Amâncio? Eu vou ligar o seu microfone. É porque seu microfone já tá com espírito. Já tá com espírito com aquele negócio de roncar. Você entendeu a pergunta? Entendi. Tempo na tela. Vou te dar 1 minuto e 30 para você responder essa pergunta aí do vídeo, tá bom? 1 minuto e 30. Gente, superchat ativo. Vai lá. O Atafona, não é porque, obrigado pela pergunta, primeiramente ao Atafona aí, muito boa pergunta, não é porque tanto Jesus falou que ele é o Filho de Deus, e o Pai também confirmou, né, que Jesus é o Filho de Deus, 2 testemunhas, não é porque que os dois falou isso que vai ser mentira, não, eu também creio que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o caso
ele é o Filho de Deus no sentido de um tipo. Por que ele é o Filho de Deus? Eu já disse aqui no debate. Jesus ele é o Filho de Deus porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus ele é Filho de Deus no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana. E lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel ele chegou lá e disse, né, para Maria, que ela conceberia um filho e colocaria nele o nome, ele seria chamado, aliás, de Filho de Deus. Então, Jesus ele é Filho de Deus nesse sentido, ele é um título que Jesus recebeu do Pai, no sentido que ele é Deus manifestado em forma humana. Somente isso. Mas agradeço pela pergunta aí. Pode tirar o tempo, o Elton. Ok, muito bem. Gente, agora é a vez do Francisco Rodrigues. Francisco Rodrigues, mais um vídeo chegando para você aí, tá? Já estou pescando, dessa vez vem da Angola. Gente, vem da Angola. Olha aí, do outro lado do oceano. Veja o vídeo. A minha pergunta vai para o irmão Francisco, diz assim, baseada em Apocalipse 5. Olha, o versículo 3 diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. O anjo diz, então, no versículo 4, diz que João chorava, e o anjo mostra que só uma pessoa era digna de abrir o livro. Essa pessoa que era o Cordeiro. No versículo 7, recebe o livro das mãos de Jeová, e no versículo 9 diz assim: e canta um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. A pergunta é simples: Jeová é digno de abrir esse livro e desatar os selos? Jeová tem esse poder de abrir esse livro e desatar os selos? Visto que o único que tem o poder de abrir o livro e desatar os selos é aquele que foi morto e comprou para Deus todos os povos. Jeová alguma vez foi morto? Ele derramou seu sangue? Se ele não foi morto, como ele pode ser digno de abrir o livro e desatar os selos? Se ele não pode ser digno de abrir o livro e desatar os selos, ele não é todo poderoso. Será? Uau, que pergunta top, hein? Gente, o Elias é muito inteligente. Francisco Rodrigues, querido, Eu você entendi. tem Se ele é digno de abrir o selo, ele é minuto todo e 30. poderoso, é isso? Então, se ele é digno Isso. de abrir o selo, faz dele todo poderoso, é isso? Quer que eu Só ele é reponha o digno de vídeo? abrir o selo, é isso? Se você quiser, eu posso repor o vídeo novamente. Eu não consegui entender. Eu então vou repor o vídeo. Pode pôr. Eu chego, mas estava ruim o som. Projeto Capaz de Graça, irmão Elton. A minha pergunta vai para o irmão Francisco, diz assim, baseada em Apocalipse 5. Olha, o versículo 3 diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. O anjo diz, então, no versículo 4, diz que João chorava, e o anjo mostra que só uma pessoa era digna de abrir o livro. Essa pessoa que era o Cordeiro. No versículo 7, recebe o livro das mãos de Jeová, e no versículo 9 diz assim: e canta um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. A pergunta é simples: Jeová é digno de abrir esse livro e desatar os selos? Jeová tem esse poder de abrir esse livro e desatar os selos? Visto que o único que tem o poder de abrir o livro e desatar os selos é aquele que foi morto e comprou para Deus todos os povos. Jeová alguma vez foi morto? Ele derramou seu sangue? Se ele não foi morto, como ele pode ser digno de abrir o livro e desatar os selos? Se ele não pode ser digno de abrir o livro e desatar os selos, ele não é todo poderoso. Será? Entendeu? Então, isso não faz Jesus... Isso, porque eu entendi o seguinte: então ele está querendo dizer que só Jesus ele conseguiu abrir o selo, ele seria o todo-poderoso, e Jeová não. Ora, porque Jeová, ele concede os privilégios ao filho. É simples entender isso aí. Não precisava dele abrir, ele concedeu um privilégio de abrir o selo ao filho. Eu conceder algo, alguém fazer algo no meu lugar, não torna essa pessoa igual a mim, de maneira nenhuma. Aí eu vou ler aqui, Apocalipse 7:9. Se ele fosse o Todo-Poderoso, como ele quer dizer que foi que eu entendi, por que ele não é adorado? Diz o seguinte: ó, e todos os anjos que estavam no pé ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro criaturas viventes, prostraram diante do trono, do rosto por terra, e adoraram a Deus. Ora, se Jesus é o Todo-Poderoso, por que eles não adoraram a Jesus? Percebeu? Estavam os dois juntos lá. Entendeu? Então não tem sentido isso. Querer aplicar algo que Jesus não tem, que é o todo-poder. Voltando um pouquinho, e se foi dado a ele se tornou todo-poderoso porque algo foi dado a ele, e anterior dele receber, ele era o quê?
Fica a pergunta, quem é inteligente entende. Então, se ele era todo poderoso a partir de quando ele recebeu todo o poder, como foi frisado pelo Moisés e pelos citários, e anterior, antes ele recebeu todo o poder, ele era o quê? Então, prova que ele não é o todo-poderoso. O todo-poderoso não recebe, ele já é completo em si mesmo. Ok, Brasil, ok, Angola, ok, Arena Apologética. Gente, vamos seguir em frente, né? Já acabou aqui o tempo da resposta. Vamos seguir em frente. Eu quero pedir a você que assiste o Arena Apologética, que acha que o Arena Apologética é um canal relevante, então deixe o seu like, compartilhe essa live, deixe o seu like, inscreva-se e clique no sininho, e Superchat está ativo. E para você contribuir com o nosso trabalho, colabore com o canal Arena Apologética através do Pix. E você está vendo, 02183333390. Beleza, dito isso, vamos no chat. O debate já está encerrando, mas eu quero pescar uma pergunta do chat aqui. Deixa eu ver. Pedro Lima, não tem pergunta? Não tem pergunta, vamos encerrar. Não tem, eles estão conversando entre eles lá no chat. Gente, então é o seguinte, obrigado a todos, obrigado Brasil, obrigado Arena Apologética, eu agradeço a presença do Francisco Rodrigues, também muito inteligente, Amâncio também muito inteligente, e eu quero mandar um abraço para meu pai, Virgílio, e a Zélia, minha mãe. Dizer que eu os amo muito, tá bom? Amo muito vocês dois, tá bom? Que Deus sempre vos abençoe e proteja, meu pai e a minha mãe. Em nome de Jesus. E eu quero também mandar um abraço para o Adriano Cruz, que está aí no chat. Olha o Adriano Cruz aí no chat. Olha aí. Não, o Adriano mandou uma pergunta, né? Defensor da verdade, Flávia Cardoso. Depois eu peço que é do Adriano, tá? Armando Almeida, presente no Arena. Granzeg Galo. AVL, a verdade liberta. Paulo César. Quem mais? Atesoeu. José Maria Schemer. Quem mais? Deixa eu ver quem está aqui conosco. Almir Apolo. Sai. Lá sei como é que é esse negócio. Atafona na Bíblia. Defensor da verdade. Trunks, a lenda. Eduardo Duplay, dá até para fazer um filme aqui estilo, né? Steven Spielberg, sei lá como é que fala. Júnior Vieira. Deixa eu ver quem mais. Pedro Lima. Para ficar mais chique, mais charmoso. Moisés Moraes. Gente, chega de viagem, né? Obrigado. Shalom. Obrigado a todos. Obrigado, Francisco Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, tá? Parabéns, Moisés Amâncio. Obrigado também. E como é que a gente faz no final do debate, no final da live? A gente abre os nossos braços e diz em uma só voz: Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Seja sempre Deus. Recares Kairenetu Kiriu Jesus Cristo del Pai Mo. E da próxima live eu vou cantar em grego para vocês, tá? O Pater nós, em grego, na próxima live. Bem, tchau. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Brasil. Shalom. Solta a vinheta. No alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates. Pregações.
Canal Assembleiano Apologista.